Olá, você que gosta de astrologia, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos e você está no canal Candelabro Astrológico, lugar onde se fala de astrologia de forma simples e fácil de entender. No vídeo de hoje vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Introdução à Astrologia. Desta vez falaremos sobre as casas terrestres, o que são, que tipos de casas você pode aplicar nos mais diferentes tipos de astrologia, nas diferentes modalidades de astrologia e como elas vão ser utilizadas na prática, tá bom? Então, para que elas servem? O objetivo do vídeo é mostrar isso, tá certo? Algumas pessoas se apegam muito eu tenho o Sol em Áries, tenho a Lua em Sagitário, tenho Saturno em Aquários, mas não sabe em que casas esses astros vão estar posicionados e isso vai fazer toda a diferença. Uma pessoa que nasce no mesmo dia, por exemplo, ela pode ter uma configuração completamente diferente de outra que nasceu no mesmo dia, porém em horário diferente, e fazer uma diferença enorme, até questão de minutos, pode fazer uma diferença enorme na vida da pessoa, certo? O destino dela, a saúde pode mudar radicalmente dependendo do horário, que é o que determina, né, a posição de cada signo e de cada astro dentro da mandala astrológica. Então, aqui nós temos uma mandala como exemplo aqui do Garry Kasparov, campeão de xadrez, né? Então, a gente tem aqui, olha, os signos, aqui Sagitário, Capricórnio, Aquários, Peixes, Áries, Touro, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, e temos os astros, aqui Saturno, Vênus, Júpiter. Então, as casas terrestres são essas divisões, que nem uma fatia de pizza, são essas divisões aqui numeradas, olha só. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 no total. E cada uma dessas divisões, elas vão mostrar várias informações. Por exemplo, cada casa vai identificar determinadas pessoas, determinados assuntos, determinadas áreas da vida do nativo. Então, por exemplo, existe as regências universais, por exemplo, o pai sempre está associado ao Sol, porém o pai também está associado à casa 4. Existe a Lua no mapa, né, que representa a mãe, né? Existe a mãe também representada por uma casa. Então a gente faz uma avaliação tanto universal quanto particular. E as casas, junto com os signos e os astros e também os aspectos, é que vão contar essa história. E se você não tem um horário de nascimento, fica difícil organizar uma leitura do seu mapa, porque você não vai saber a que parte do zodíaco corresponde à sua casa 2, a casa do dinheiro, a casa 7, a casa dos relacionamentos. Para a questão, por exemplo, dos relacionamentos, dos romances, você não olha apenas Vênus, mas observa também a casa 7, principalmente a casa 7, né, que são as regências. As casas terrestres, elas vão mostrar as chamadas regências acidentais, enquanto os astros eles vão mostrar as regências universais, tá certo? A qualidade de cada astro vai mostrar a regência universal e as regências acidentais vão ser mostradas pelas casas e pelas regências dos signos que estão nas suas cúspides. As cúspides das casas, antes de eu começar a mostrar aqui os significados de cada um, a gente vai mostrar, vai deixar você a par dos principais significados de cada uma das casas, das 12 casas, mas as cúspides, para que você entenda, é
a entrada da casa, certo? Aqui o movimento ascendente, né? Aqui temos o ascendente e vai nessa direção anti-horária, né? Nesse movimento. E aqui nós temos, aqui por exemplo, a cúspide da casa 1, que é o ascendente, Sagitário. A cúspide da 2 temos Capricórnio. A cúspide da 3 temos Peixes. A cúspide da 4, Áries. A cúspide da 5, Touro. A cúspide da 6, Touro também. Neste mapa especificamente, a gente tem astros, quer dizer, signos interceptados, ou seja, que não tocam cúspide. Então, Aquários e Leão, eles não, embora tenham astros presentes neles, eles não regem cúspide de casa. Então, isso faz com que, por exemplo, Touro e Escorpião, né, rejam tanto a 5 quanto a 6, quanto a 11, quanto a 12, certo? Então, isso daí é algo mais que você pode entender mais adiante, né, no aprofundamento do estudo, mas o objetivo é deixar você a par do que são as casas. Então, entendido o que é a cúspide da casa, que é a entrada, e a gente observa o signo que está na cúspide, que é o mais importante, e o astro ou os astros que estão presentes na casa, certo? Além de o regente da casa, por exemplo, se você tem uma casa vazia, por exemplo, a casa 6 dele está vazia. Então, esse assunto a gente observa a partir do regente do signo da cúspide da 6, no caso é Touro. Então, o responsável por esse assunto é Vênus, certo? Por exemplo, se eu quero saber sobre a saúde, quero saber sobre a motivação, né, do nativo, então eu vou em busca da casa 1. Se a 1 estiver vazia, eu olho o signo, a natureza do signo, se é yin, yang, se é de fogo, de água, a sua polaridade, o seu modo, né? Então a gente vai pegar muitas informações já pelo signo da cúspide e mais complementos através do astro que rege a casa 1, que está vazia, e também os aspectos desse astro e os aspectos também que é feito com os ângulos. No caso aqui, as casas angulares, elas nas suas cúspides, a gente avalia também os aspectos em relação a elas, certo? Então, existem vários tipos de casas terrestres, tá certo? Existem várias formas de demarcar essas casas terrestres. Algumas são utilizadas para um tipo específico de astrologia. Por exemplo, eu utilizo o Regiomontanus, que é um sistema de casas, para mapas horários, né, para responder perguntas horárias. Já para leitura de cartas natais, eu gosto de utilizar o sistema Plácidos. Há quem utilize também outros sistemas, como Campanos, como os signos inteiros, que é o mais antigo de todos, que associa o signo do ascendente à primeira casa, a segunda é o signo, a segunda é o signo que vem em seguida. Por exemplo, aqui a casa 1 seria Sagitário, a 2 Capricórnio, a 3 Aquários, a 4 Peixes e seguiria adiante. Já o Plácidos, ele vai levar em conta o relevo, né, e outros sistemas de demarcação dessas casas terrestres vão ter a sua lógica, certo? Nós não vamos entrar nesse tema, mas vamos falar que existe para cada modalidade de astrologia, né, aquilo que você quer analisar, um sistema mais adequado. Então, para mapas natais, o mais aconselhado, o mais utilizado hoje em dia é o sistema Plácidos, certo?
Pois bem, então, como eu falei no início, as casas terrestres elas vão identificar pessoas, assuntos, áreas da vida de um nativo. Então, na casa 1, a gente observa o eu, ou seja, o nativo, ele é representado por toda a mandala, mas principalmente pela casa 1. Então, o nativo ele é identificado aqui na casa 1, certo? Então, a gente observa o signo, por exemplo, é um signo de fogo. Então, a gente já liga essa informação ao temperamento idealista, que gosta de estar no controle, é um signo assim de qualidade yang, né, ativo, da modalidade mutável. Então, são pessoas que iniciam os projetos de uma forma e geralmente terminam de outra, né? São muito adaptáveis, versáteis, e o seu regente, que é Júpiter, está aqui posicionado na casa 3 no signo de Áries. Aqui são informações extras, a gente observa também se tem aspecto, se não tem, o que é que significa. Então, a gente vai fazer a conexão entre a casa 1 e o astro, né, que rege essa casa 1, onde ele está posicionado, as relações que ele faz com os outros astros e com os outros assuntos, certo? Casa 2, assim, a casa 1 ela vai representar o nativo, a saúde dele, junto com outras casas, 6, 8 e 11 também a gente avalia o temperamento, né? Esse aí pede cálculo, é algo mais detalhado, né? A perspectiva, a maneira de agir, tudo é mostrado pela casa 1. Casa 2 vai mostrar os conselheiros e conselheiras do nativo, aquelas pessoas com quem ele pede conselhos, os padrinhos, as madrinhas, certo? O dinheiro, a alimentação do nativo. Casa 3 já identifica os irmãos, os primos, os parentes da mesma idade, as viagens curtas, o ensino fundamental. Casa 4 representa os pais, o lar, as raízes, né, de onde ele vem, os imóveis, o lar. Então note que não é apenas um assunto, são vários assuntos representados pela mesma casa. E a pessoa que está iniciando os seus estudos na astrologia, às vezes se perde nesse emaranhado de informações. Existem determinadas técnicas que ajudam você a identificar do que é que se trata aquela casa especificamente, pela afinidade dos astros, pela avaliação geral que é feita, né, a relação com os outros pontos do mapa, já que nós não analisamos a casa ou qualquer coisa em astrologia de forma isolada, certo? Sempre levando em consideração o conjunto. Então aqui temos na casa 4 os pais, os imóveis, o lar, a vida mais doméstica do nativo. Na 5 temos os filhos, o esporte, os hobbies, a diversão, as festas, né? Como o nativo interage com esses assuntos. Casa 6 é a casa dos empregados, das pessoas que estão subordinadas às nossas ordens. Isso se leva em consideração, por exemplo, uma pessoa que vai nos atender para consertar a encanação da nossa pia, por exemplo, um eletricista que vem reparar uma fiação que está com defeito, com problema. Casa 6 também é a casa dos animais e animais de pequeno porte, certo? Casa 6, animais de pequeno porte, que não se pode montar, e a casa 12, animais de grande porte. É uma casa também de enfermidades, certo? Casa 6 é uma casa de, falando nos animais de estimação, começaram a latir aí fora, né? Então, casa 7 já identifica os sócios, o cônjuge e adversários ou inimigos declarados.
é uma casa também relacionada ao sexo, certo? Casa 8 é a casa que vai mostrar que tipo de morte a pessoa vai ter. Vai mostrar também heranças e perdas, certo? Também é a casa... Tem o conceito também de casas derivadas. Né? Casas derivadas, você parte do princípio de, por exemplo, filhos. Então, a casa 1 dos filhos, a casa 6 é o dinheiro dos filhos, a casa 7 é a casa dos irmãos dos filhos, né? A casa 8 já vai mostrar o lar dos filhos, os filhos dos filhos, né? E assim por diante. Por exemplo, no caso, a 11 seria a casa do cônjuge dos filhos. Então, existe o conceito de casas derivadas. Né? É utilizado mais em astrologia horária, mas também você pode verificar em alguns casos em cartas natais. Mas, assim, a gente usa o enfoque mais nos temas principais que são nomeados a partir da casa 1, que é o nativo, certo? Cada pessoa deve ler o seu próprio mapa. Então, casa 9 é a casa que representa os mestres do nativo, a religião, os lugares distantes, representa também o tema da religião, casa da preparação profissional, comércio exterior. Casa 10 representa a carreira, a vida pública, o status, representa também a mãe do nativo. Casa 11 representa os amigos, o apoio que o nativo recebe em relação à sua profissão. Casa de bons espíritos. E casa 12 é a casa dos inimigos ocultos, é uma casa difícil. Né? Casa 6 e 12 são casas assim um pouco complicadas. 6, 12 e 8 são casas complicadas, porque casa 6 vai falar de enfermidades, né? Enfermidades relacionadas a maus hábitos, geralmente. Casa 8 a problemas de saúde graves. E casa 12, doenças crônicas, né? Doenças que se prolongam ao longo dos anos, mas também é a casa do mau espírito. Se a casa 11 é a casa do bom espírito, a casa 12 é a casa do mau espírito, né? Para os antigos chamavam assim. Então, é a casa onde se vê questões relativas a, por exemplo, a magia, a perseguições espirituais, a internamentos, a prisões. Então, esse, né, também é a casa que vai identificar os inimigos ocultos do nativo. É assim que a gente observa e nomeia cada elemento, cada casa dentro de uma leitura de mapa natal, certo? Que a astrologia ela serve para outras finalidades, então vão mudar o significado das casas. Para a astrologia mundial é uma coisa, para a astrologia médica outra, e assim por diante, tá certo? Mas com estas informações vocês vão ser capazes de observar o próprio mapa e ter uma noção geral daquilo que está sendo mostrado nele, certo? Sem decoreba, sem ficar lendo em manuais, tá certo? E quem quiser marcar a sua consulta particular comigo, basta entrar em contato por meio do WhatsApp, que eu sempre deixo na descrição do vídeo. E, como eu sempre digo, em uma leitura de um mapa natal, você não vai ouvir apenas informações falando sobre o seu umbigo. A gente vai falar muito sobre você, mas também daquilo que está ao seu entorno, tanto áreas da vida quanto pessoas importantes, né, que são identificadas por essas casas. Então a gente vai observar desafios, observar facilidades, ajudas e
O objetivo é que você tenha um manual de si mesmo e a leitura, a identificação das casas terrestres. Por isso que é importante ter o horário de nascimento para identificar direitinho o que representa no particular cada uma dessas casas e verificar onde é que está seus irmãos, sua mãe, seu cônjuge, seus amigos e ver os posicionamentos, o que é que o destino mostra de um modo geral para cada área da sua vida. Vai casar? Vai ter filhos? Vai ter muito dinheiro? Não vai? E assim a gente consegue destrinchar o enredo da sua vida através da simbologia da carta natal, tá bom? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha com quem gosta também do assunto e reforça o convite. Querendo fazer o seu mapa particular, basta entrar em contato e agendar a sua consulta. Um grande abraço e até a próxima.